Foi no domingo que o Biden desistiu? Foi no domingo, Eu acho que foi no domingo. Tu tá sendo no final de semana ultimamente. Né? Exato. Domingo ele anunciou a desistência e aí logo após o anúncio da desistência, a probabilidade do Trump vencer, ela caiu um pouco. Exato. Né? Aí eu queria te perguntar, isso é porque um candidato democrata, a Kamala, que talvez seja mais provável de assumir esse posto, ela é boa ou porque o Biden realmente era muito ruim, né? Não, eu acho que o ponto assim, não é só que o Biden é ruim, mas é que assim, de fato a condição dele, né, de participar de uma campanha e ser presidente por mais alguns anos é que todo mundo começou a questionar, né? Mesmo democrata ou especialmente aquele que tem alguma dúvida, né? Assim, não necessariamente eu quero votar em Trump, mas o Biden também não tem condição, aquela coisa. Então, isso que ficou meio latente. Né? E por isso que as probabilidades deles diminuíram muito, assim, porque ele foi realmente mal no debate, ele esqueceu, teve dificuldades cognitivas, aquelas coisas todas. Né? E ficou muito clara a diferença dele e Trump, assim, né? na conversa. Agora, quando você coloca um outro na mesa, né? E aí já começou a se aventar a possibilidade da Michelle Obama, do Shapiro, do Gavin Newsom, que eu falei. De repente esses caras conseguem, né, ter um pouco mais de chance do que o próprio Biden. Então acho que foi um pouco disso. Legal. Né? E aí obviamente começou a pergunta assim, o quanto esse novo candidato vai ser endossado pelo partido. E aí a gente começou a ver o endosso dos Clintons. Hoje ou ontem, se não me engano, foi aí o Obama, né, chancelou, que é uma figura importante dentro do Partido Democrata, chancelou a Kamala, né? Não, legal. Sabe uma coisa que eu também acho que é uma dúvida aí do processo eleitoral? É que quando a gente olha as eleições aqui no Brasil, cara, fala assim, tem padre não sei o quê, né? Debate presidente. Aí tem um cara lá que sempre a musiquinha dele é o Aerotrem. Aí tem o outro que defende, cara, futebol, vai o bordão... cara... Debate mesmo presidencial no Brasil, ele consegue ser um negócio cômico. É muito divertido. É muito divertido, né? E aí você tem vários candidatos diferentes. E aí o brasileiro olha para os Estados Unidos e é sempre aquilo. Republicanos e democratas. Existem outros candidatos a presidente nos Estados Unidos, outros partidos? Por que sempre a gente olha lá os dois? É republicano e democrata. Como é que funciona essa parte lá nos Estados Unidos? Claro. Cara, quando foi definido assim, o sistema político americano, o George Washington ele era apartidário, ele era inclusive contrário a ter partidos. Né? Então, o primeiro sistema político americano ele nasceu sem partidos, né? Com essa ideia de estados que são unidos, né? Estados que têm suas próprias constituições, suas próprias regras, formas de tributação diferentes, e até hoje isso é respeitado. Você tem uma ideia, por exemplo, a Constituição do Alasca prevê que, independentemente do que for decidido em Washington, o porte de armas no Alasca vai continuar sendo legal até que a Câmara do Alasca defina que não vai ser mais que o porte seja ilegal. Mas não interessa se o Washington vai dizer que o porte de arma é ilegal, porque aqui no Alasca vai continuar sendo, entendeu? Entendi. Então você vê que realmente tem uma independência desses estados. Só que quando foi criado o sistema político, viu que, cara, mesmo por mais que o George Washington não gostasse, o sistema apartidário ele não funcionava. E aí criou-se esse sistema de delegados para você dar representatividade para estados menores. Né? E de fato funciona. Se você pensar, se você define a eleição às vezes em Wisconsin, acaba dando uma representatividade para esse estado. Esse estado também é importante dentro da nação, por mais que ele seja menor, enfim, por N motivos. Então, de novo, você sempre pode criticar sistemas políticos, e o americano com certeza, mas ele tem um pouco... Esse é um ponto positivo, ele dá essa representatividade para esses estados. Acaba que existem outros partidos, tem Partido Verde, tem Partido Liberal, o próprio o Robert Kennedy Jr., né, que é uma figura proeminente, mas que ele não transita tão bem dentro do Partido Democrata, ele acabou lançando uma candidatura à parte. Mas por que esses candidatos acabam nunca aparecendo e acaba sempre ficando entre um ou outro? Pelo sistema de delegado. Quando você decide votar num terceiro, né, você acaba favorecendo aquele partido que você não quer que ganhe, de certa forma. Porque você está tirando força daquele que eventualmente, vamos supor, eu gosto mais dos republicanos, não quero que democratas, mas o Trump não me representa, eu quero votar no Partido Liberal. Só que você enfraquece os republicanos, né? Porque você tira um voto dos republicanos. Então,
por isso, né, você votar num terceiro partido acaba prejudicando aquilo que... Então, você não tem incentivo muito para votar nesse terceiro partido. Porque você sabe que ele não vai ganhar, porque tem menos espaço, tem menos acesso a fundo também. Então, o partido teria que ter pelo menos 5% para ter acesso a alguns fundos de campanha federais. Então, acaba que fica sempre polarizado entre democratas e republicanos. Entendi. Boa. Aí, entrando um pouquinho mais nos projetos e até para a gente entender, o que isso traria de impacto para a economia e começando a traçar aí um paralelo com investimentos. Quando a gente vai olhar a agenda do Trump, ela é uma agenda que parece que é uma continuidade do que a gente viu do governo anterior dele, né? Então, algo que ele critica bastante agora, atualmente, é a política mais verde de energia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, proibiu algumas áreas de exploração, desincentivou a exploração de gás, petróleo e tudo mais, e ele fala, poxa, esse movimento justamente acabou fazendo com que os Estados Unidos dependessem de países que não são necessariamente nossos aliados históricos aí. E quando o Trump começou a subir nas pesquisas, a gente começou a ver um desempenho um pouco melhor para as petroleiras, para bancos, né? Então, o que você diria quais são as principais bandeiras de governo do Trump? Assim que o americano olha e fala, cara, o que a maioria dos americanos olha e fala, me identifico com isso daqui, esse cara tem razão. A gente sabe, por exemplo, aqui, se a gente faz um paralelo com o Brasil, Bolsonaro tinha algo muito forte ali contra a criminalidade, tudo. O Lula, cara, sempre com um discurso muito forte de, cara, tem que ajudar o pobre, reduzir a desigualdade. Então eram grandes bandeiras. Tem essas grandes bandeiras quando a gente fala de Trump e de Kamala, que provável vai ser a candidata dos democratas? Claro. Eu acho que tem só um ponto antes até, pelo menos assim, do que a gente na Avenue acredita, o que eu acredito de fato é que você pode montar uma carteira nos Estados Unidos estrutural e você consegue carregar isso independentemente da campanha, vai ter um pouco de volatilidade, que nem você falou ali, algumas... você teve até não foi só o Trump, tiveram outros fatores, né, mas que ajudaram o rotation, que a gente viu recentemente, o cara sai de tech, vai para petróleo, vai para healthcare, vai para alguns outros setores. Mas quando você pega, por exemplo, durante o governo Trump, as petroleiras não performaram bem. Porque mais importante que o Trump é o preço do petróleo. Então, assim, e não é na marra, na bravata ou na caneta que ele vai definir o preço de petróleo, né? E, coincidentemente também, as empresas de energia renovável performaram bem durante o Trump. Durante o governo Obama, as empresas de armamento, especialmente as de arma, performaram bem. Totalmente contrário. No caso do Obama, tinha receio de que ele restringisse o porte de arma e as pessoas correram para comprar arma. Então, assim, você vê como, às vezes, mesmo que você soubesse o resultado da campanha, às vezes você pode montar uma carteira e se dá mal, porque você monta essa carteira pensando só, né, com o resultado da campanha. Perfeito. Então, cara, a gente bate muito na tecla de uma carteira estrutural que pode passar, independente do Kamala, né, ou do Trump. Esse eu acho que deveria ser o foco. Tá. Mas pensando em termos de bandeiras, óbvio que você tem as bandeiras mais polêmicas, digamos assim, de princípios, valores que fogem ao escopo da economia, como a questão de aborto, de igualdade de gênero e tudo mais, que aí depois a gente pode falar um pouco mais durante a Kamala. No caso do Trump especificamente, né, ele bate muito na questão de imigração, é muito claro isso, né, do controle. E o Trump bate a ideia do Make America Great Again, assim, ele é pró-América, né? Então ele é até meio antiglobalista em certos aspectos, né? Se tira a produção de algum lugar e leva de volta para a América. Vamos produzir na América. Tem um slogan lá que ele usa muito com os petroleiros, drill baby, né? Assim, tipo, tira petróleo, cara. Porque, de fato, né, você parou de incentivar a produção de petróleo, os estoques baixaram, a Europa ficou lá sem o gás russo, os Estados Unidos correram para ajudar e as reservas de petróleo baixaram muito, colocando os Estados Unidos em risco. Né? Então, assim, você precisa de petróleo. Tudo bem que a energia renovável é legal, a transição é legal, mas vai demorar uns 30 anos. Enquanto isso, você precisa de petróleo. Então, sim, de fato, a questão petroleira é importante. O setor de saúde, como é um setor muito regulado e depende dessa questão do governo, né, e passa por uma aprovação do governo aqui e ali, uma regulação, o Obamacare, o Medicaid, a visão com o Trump é que talvez você tenha menos regulação e isso acabou favorecendo o setor. Empresas small e mid caps também estão performando um pouquinho melhor, um pouco com esse Trump Trade, assim, né, de Make America Great Again. São empresas mais localizadas nos Estados Unidos, que dependem mais dos Estados Unidos, não é que nem o Google que vende para o mundo inteiro, o McDonald's vende para o mundo inteiro.
e elas também acabam se beneficiando. Então, assim, temos de bandeira, óbvio, ele fala muito de proteger a indústria, proteger conteúdo nacional, trazer a indústria de chip de volta para os Estados Unidos, não produzir em Taiwan, não ficar dependendo de Taiwan. Ele é um cara muito pró-América. História de gasto com defesa militar de Taiwan. Não, Taiwan é que tem... Ele já me falou, né? Taiwan é que tem que se defender. Né? Porque é isso, ele está preocupado com o americano. Talvez interferir menos. Ele não é um cara de usar os organismos multilaterais. Ficou muito claro que ONU, essas coisas... Não, ele vai diretamente fala com a China, diretamente fala com a Rússia e busca os interesses, segundo ele, ou na visão dele, dos americanos, né? Então, acho que essa é meio que a bandeira dele e isso identifica... E aí, claro, óbvio, né? Muito daquilo que ele fala, da forma com que ele fala, a história de armamento, de proteção, e isso acaba caindo muito no gosto de uma camada importante da população. E é muito doido, assim, você pensar que o Trump, ele se elegeu em 2016 falando o seguinte, olha, eu vou construir um muro no México. E a galera fala, isso aí mesmo, tem que construir um muro. Tem uma galera que realmente defende isso. Eu vou acabar com o Obamacare, que tem uma questão de seguridade social, ou de seguro-saúde, né? Eu vou acabar com esse negócio. É isso aí mesmo, tem que acabar com esse negócio. Então, assim, você vê que tem apoio, né? Se alguém aqui falar, por exemplo, com algum A contra o SUS, o cara não se elege nem para síndico. Então, mas você vê que é mais diferente, né? Sim. Então, tem um apoio para isso, né? Porque, eventualmente, o cara entende, não, de fato, esse sistema, ele não funciona e ele custa dinheiro, custa caro, que é o dinheiro do meu imposto que eu tenho que pagar para financiar a saúde, sei lá para quem, e ainda de má qualidade. Então, assim, dá para... Óbvio, mas aí, poxa, mas precisa ajudar, precisa dessa saúde por mais... Entendeu? Então, tem as discussões. Mas o ponto aqui não é se um é melhor que o outro, mas é que existe essa visão para uma parcela importante da população para esses temas que o Trump traz e que o cara entende que não, é isso aí mesmo.